Olá, minha aluna, professor Antônio Marcos, História, aula 2, tema da nossa aula, fontes históricas. Antes de começar a aula, vou mandar um abraço para o Carlos Nicolas, do 6º ano A. Carlão, abraço do professor Marcos. Gente, para falar de fonte histórica, como imagem, nós temos aquela imagem saudável da vovó, contando para a gente sobre a história de como era a casa antes dos netinhos nascerem, como era a rua antes das crianças nascerem, como era a vida dela quando ela tinha os 20, 30 anos de idade, ou como era a vida dela quando ela era criança, como as crianças da imagem. E as crianças ouvindo de forma atenciosa a vovó. Então, fonte histórica, o que a vovó está fazendo? Na verdade, a vovó, ela está contando, ela está fazendo um tipo de fonte histórica, que é a fonte histórica oral. Ela está falando, oralidade. Ela está relatando para as crianças sobre como era a vida dela no passado. E as crianças imaginando sem irem ao passado. O passado para as crianças está na sua mentalidade. Elas estão mentalizando como era esse passado a partir do seu presente. A partir da casa que as crianças estão, a partir da rua que as crianças brincam, elas estão mentalizando como era a casa e a rua no tempo que a vovó tinha 20, 30, ou 10, ou 5 anos. Então, isso é um tipo de fonte histórica, a oralidade. O que vocês fizeram na atividade de perguntar como os pais de vocês se encontraram, né? Foi um tipo de fonte histórica que vocês fizeram. Vocês perguntaram como é que eles se encontraram para que vocês nascessem. Então, como é que começou tudo? Começou com o pai e a mãe de vocês se encontrando, e aí veio vocês, e vocês estão aqui hoje. Então, fonte histórica, a vovó contando a história de vida dela para os netos, os amiguinhos dos netos, a vizinhança infantil, que certamente você já passou por essa imagem ou ainda vai passar, né? De sentar na porta e ouvir o teu avô, a tua avó ou alguém da vizinhança antigo contar como era a rua na época que eles eram crianças. Fontes históricas são os itens com vestígio do passado que são legados para a posterioridade e servem de embasamento para que os historiadores possam realizar o seu trabalho de investigação do passado humano. Fonte histórica é tudo aquilo que foi deixado do passado que serve hoje para o trabalho do historiador ou da historiadora. Tudo aquilo que foi deixado tanto de forma intencional ou de forma espontânea, né? A pessoa deixou ali não querendo deixar, mas acabou ficando, né? Tipo um diário a pessoa escreveu somente para ela ter acesso, mas acabou que ela partiu, né? Para o outro mundo e o diário ficou. O historiador encontrou o diário e o historiador vai usar aquele diário como fonte histórica. A pessoa não deixou o diário para que o historiador lesse, mas só que o historiador vai ler porque agora ele é uma fonte histórica. E quando esse diário faz parte do acervo de algum município, estado ou país, aquele diário vira patrimônio histórico e aí ele serve para contar a história de grande parte de uma população de uma determinada região. Então, fontes históricas são itens do passado. Como fonte histórica, nós temos castelos da época do período medieval. Professor, que período foi esse? Certamente tu já viu em algum filme de conto de fada ou de terror esses castelos. Professor, já vi sim, olha. Já viu, né? Já vi. Então, esses castelos fazem menção a um período da história muito antigo mesmo, tá? Vamos colocar aí 1000 anos antes de tu nascer. Professor, é muito tempo, né? 1000 anos antes de tu nascer, foram construídos esses castelos, em uma época em que a proteção estava nos castelos. Quanto maior, mais fortificados os castelos, mais difícil de algum exército invasor ter o êxito de invadir o castelo. Então, esses castelos são chamados de castelos medievais, que aparecem muito em conto de fadas e muito em filmes. E esses castelos hoje são fontes históricas para contar como eram as moradias das pessoas há 1000 anos. Como é que as pessoas moravam há 1000 anos?
como é dentro de um castelo, que as pessoas, como era a divisão no castelo, onde cada um ficava no castelo, como é que as pessoas se protegiam nos castelos. Professor, então, castelo medieval é uma fonte histórica. Tu estudar um castelo medieval, tu vai saber muita coisa sobre uma população que viveu há 1000 anos antes de você nascer. Que legal, não é? Professor, muito legal, né? Então, vamos lá. As fontes históricas são então os itens materiais e imateriais, ou mesmo vestígios desses itens, uma vez que muitas coisas do passado sobreviveu ao tempo apenas de maneira parcial, que remete a um certo passado humano. Vamos focar daqui a pouco no que é material e imaterial. É por meio dela que o historiador reconstitui e ou interpretam os acontecimentos do passado. Então, o historiador tem como saber 100% como foi o passado? Não. Por quê? Para ele saber como foi 100% o passado, ele vai ter que reunir todas as pessoas do passado. E tem como fazer essa reunião? Não. Por quê? Porque as pessoas já morreram, gente, tá? As pessoas dos castelos medievais já morreram. O que ficou? Ficaram fontes históricas. Uma delas é o castelo medieval, que é uma fonte material. Material por quê? Porque tu pode triscar no castelo. Tu sabe que o castelo está ali, tu pode triscar nele, tu pode entrar no castelo, tu pode pisar no castelo, tá? Tu só não pode danificar o castelo, porque é uma fonte histórica. Pelo castelo, que é uma fonte material, tu tem como saber como foi uma parte do passado daquelas pessoas. Tu tem que montar o quebra-cabeça completo, e aí tu nunca vai conseguir completar, né? Porque as pessoas têm que todas da época estarem vivas, que não tem como. E outro tipo de fonte histórica são as fontes históricas imateriais. Professor, o que é imaterial? Imaterial é o que é o contrário de material. Material que tu consegue pegar, imaterial que tu não consegue pegar. Por exemplo, como imagem nós temos a dança do Lelê de São Simão de Rosário, que é uma dança que certamente tu conhece. Essa dança é muito popular em São Luís em época de São João. As pessoas ficam esperando a dança do Lelê chegar em São Luís na época do São João. A dança do Lelê, como o próprio nome diz, é uma dança. E dança, tu não tem como triscar na dança. O máximo que tu consegue fazer é triscar nas roupas dos dançarinos e das dançarinas, ou triscar em algum instrumento musical que está ali sendo executado no momento, mas tu não tem como triscar na dança. Então, a dança do Lelê, ela é uma fonte histórica e material. A dança do Lelê, que é do final do século XIX, início do século XX, ou seja, é lá para o ano 1900 ou 1800, o professor de vocês nasceu em 1987, então essa dança é do começo dos anos 1900 e no finalzinho dos anos 1800, há 200 anos de vocês nascerem, muito antiga, e a dança do Lelê serve para contar parte da história de Rosário, em especial de alguns povoados de Rosário, porque ela faz menção a várias outras festas que acontecem em Rosário. Então, a dança do Lelê é uma fonte histórica de Rosário imaterial, porque tu não pode triscar na dança, mas a partir da dança tu consegue entender como foi o passado de alguns povoados de Rosário. Vamos lá. Documentos textuais, documentos governamentais, relatos de viagem, diários, cartas pessoais e governamentais, crônicas, poemas, livros literários, jornais, documento de justiça, panfleto, cartilhas, revista e vários outros documentos que são escritos, são textuais, são documentos materiais. E aí nós temos a imagem do governador do Maranhão, Flávio Dino, assinando um documento oficial. O governador Flávio Dino assinando um documento oficial, e esse documento oficial futuramente vai servir como fonte histórica. Então, Flávio Dino assinando um documento oficial, esse documento futuramente vai ser uma fonte histórica. Vamos ver aqui. Vestígios arqueológicos e fonte da cultura material. Outro tipo de fonte histórica são itens resgatados pela arqueologia, como ruína de construções, ruas, túmulos, roupas, armas, cerâmica. Além disso, objeto de tempo mais recente, como roupas, copos, móveis, itens pessoais, também são considerados fonte da cultura material. E como exemplo para vocês, eu trago
as roupas da década de 1970, que certamente os pais de vocês viram ou os avós de vocês. Professor, se esse pessoal vem hoje para a rodoviária de Rosário com essas roupas... Então, gente, essas roupas é a que eram usadas na década de 70, homens e mulheres. Percebam que tanto homens e mulheres usavam uma calça que tinha uma abertura muito grande na parte final, que era a famosa calça boca de sino, tá? Era a moda, todo mundo tinha que usar. Quem quisesse se sentir belo, se sentir bonito, se sentir bonita, tinha que usar essas calças boca de sino. Então, essa era a moda na década de 70 para a década de 80. Eu não peguei essa moda porque eu nasci em 87. Essa moda já tinha saído de circulação. Mas é uma fonte histórica. Roupa é um tipo de fonte histórica, porque a partir da roupa nós conseguimos contar como era o padrão de beleza de um determinado tempo. Então, quem era bonito na década de 70 para a década de 80? Quem usava calça boca de sino, quem usava esse estilo de roupa que vocês estão vendo na imagem. Professor, muito estranho, mas é o estilo de roupa e o estilo de beleza daquele momento, fonte histórica. Vamos lá. E temos as representações de pinturas rupestres, afresco, quadros, fotos, ilustrações, animações, que são representações a partir de imagens, e também os registros orais que eu comentei para vocês no início da aula, né? A partir do relato da vovó contando para os netos e os amigos dos netos como era a vida dela quando ela era criança. Como imagem, para finalizar, nós temos como representação de imagem as famosas pinturas rupestres feitas pelos homens e mulheres da caverna. São homens e mulheres que nós vamos entrar nesse assunto mais adiante, que são homens e mulheres que eram chamados de Neandertal ou Homo sapiens sapiens no início do seu processo evolutivo. E eles desenhavam nas cavernas porque eles estavam se protegendo tanto de animais ferozes, grandes, como e principalmente do frio. Então, eles moravam nas cavernas. Nessa época não tinha casa ainda, como vocês conhecem. Esses homens moravam nas cavernas, e nas cavernas, no tempo vago, quando eles não tinham muita coisa para fazer, esperando passar a neve, eles desenhavam nas paredes como era o dia a dia deles. E aí vocês estão vendo como era o desenho deles. Professor, olha, eu acho que eu desenhava melhor. Nós vamos ter uma aula sobre pintura rupestre e vocês vão me dizer se desenhavam ou não melhor. A partir do como eles desenhavam. Eles não tinham lápis de cor, eles não tinham computador para desenhar, eles não tinham nada disso. O que eles tinham eram apenas as mãos e tintas que eram feitas da natureza. Aí tu vai me dizer se tu consegue desenhar ou não tão bem quanto eles a partir do que eles usavam na época. Então, minha aluna, a gente vai ficar por aqui. Dá um abraço para o Jean Carlos, do 6º ano B. Jean, um abraço do professor Marcos. E a gente se encontra na próxima semana. E eu vou deixar uma atividade para vocês. Tchau, meu aluno. Tchau, minha aluna. Até!